Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e feliz portador de uma mitocôndria indígena. Hoje a gente vai ver como é que aconteceu a origem da vida. Em Origem das Espécies, ou melhor, Origem das Espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, Darwin explicou muito bem como a seleção natural atua, mas nada sobre a origem original das espécies. Afinal, a evolução explica como organismos ficaram complexos, mas não como a complexidade deles começou, de onde eles vieram. Da mesma forma que a lei da gravitação universal de Newton descreve como a gravidade funciona, mas não como ela surge. Então, de onde viemos? Imagine que você queira saber a origem da língua que falamos, sem documentos históricos. O que fazer? O primeiro passo é procurar qual língua compartilha mais palavras com a nossa, como o português de Portugal. Podemos deduzir a origem do português brasileiro e de Portugal pela quantidade de palavras que compartilhamos. Repetindo esse princípio, sabemos que o português, o galego e o espanhol se originaram do latim vulgar, como Mina Sandberg do Stand Still, Stay Silent ilustra tão bem. E pelas palavras que não compartilhamos, podemos saber o que foi conhecido depois que as línguas se separaram. Mandioca e abacaxi vieram do tupi, não do português, porque só conhecemos essas plantas aqui no Brasil. Acarajé vem dos Yorubá, porque eles trouxeram o prato. Se nós chamamos o mouse de mouse e os portugueses chamam de rato, é porque tivemos contato com ele bem recentemente. Reconstruindo pelas palavras compartilhadas, como mãe, madre, mater e mother, podemos inclusive saber há quantos mil anos o latim e as línguas itálicas se separaram do céltico e da língua germânica. Até a origem de todas as línguas indo-europeias faladas por metade do mundo na região da Turquia há quase 8.000 anos, junto com o avanço da agricultura. Voltando mais ainda, mesmo sem palavras em comum, sabemos que pelo menos a estrutura sujeito, verbo e objeto, como em você compartilhou o vídeo, provavelmente vem desde as primeiras línguas. E podemos fazer o mesmo para saber a origem da vida. Como já explicamos no episódio, é só uma teoria. Todos os seres vivos compartilham várias moléculas como o DNA. Então podemos assumir que pelo menos os ancestrais de todos os seres vivos também compartilhavam essas moléculas. Ao invés de sujeito, verbo e objeto, compartilhamos uma membrana feita de gordura e energia feita usando átomos de enxofre e ferro, como as nossas mitocôndrias fazem e como explicamos ainda no episódio sobre como matar o Wolverine. Agora precisamos responder como esse tipo de moléculas complexas surge, o que parece contrariar as leis da física, já que o universo tende à desordem. Mas só parece. Enche uma garrafa com água e vire ela até ela esvaziar. Agora faça o mesmo, mas gire a garrafa antes. Criando um vórtex na água, ela sai muito mais rápido, como um furacão que se forma espontaneamente. Para criar mais desordem, nosso universo primeiro cria ordem. Cria até as moléculas que formam a vida. Experimentos como o de Stanley Miller e Harold Urey em 1953 mostraram que a atmosfera que imaginavam que a Terra antiga tinha poderia criar as moléculas que os seres vivos usam. De lá para cá, sabemos que as mesmas moléculas que nós temos são formadas o tempo todo no universo e podem ser encontradas em meteoritos. E o passo que faltava para entender como a vida surgiu aqui pode vir de uma das hipóteses mais interessantes propostas pelo geólogo Michael Russell, como Nick Lane conta em The Vital Question. No fundo do mar, a quilômetros de profundidade, temos fontes hidrotermais como a Cidade Perdida, descoberta ainda em 2000 no Oceano Atlântico. Essas fontes soltam água alcalina, que foi aquecida no manto da Terra e sai cheia de minérios dissolvidos. Enquanto a água quente se mistura com a água do mar, o que estava dissolvido nela se precipita e forma chaminés, cheias de bolhas ricas em enxofre e ferro. E conforme a água quente passa por dentro dessas bolhas, libera o gás carbônico e hidrogênio que podem reagir com o ferro e o enxofre, produzindo metano e moléculas orgânicas como as nossas. Essas condições são ótimas para produzir energia ou as membranas das células, como todos os organismos fazem, e em condições que devem ocorrer em vários outros planetas pelo universo, e quem sabe em luas como Titã de Saturno e Europa de Júpiter, o que levanta a possibilidade da vida ser criada em outros planetas e até de viajar entre eles, como Davi Calazans explica muito bem no Ótimo Ponto em Comum. E o melhor, quando fazemos uma árvore da vida da mesma forma que comparamos as palavras entre as línguas, encontramos na origem dela organismos que vivem em fontes termais como a Cidade Perdida e que usam justamente metano e hidrogênio como fonte de energia. E visitando essas fontes oceânicas, temos encontrado justamente os organismos que precisamos para entender a árvore da vida. Assim como a matéria se organiza espontaneamente em um sol, se organizou em moléculas e se organizou como vida. Tudo isso para criar mais desordem, mais rápido. Tanto que, como Nick Lane também conta no Power Sex Suicide, nossas mitocôndrias gastam proporcionalmente 10.000 vezes mais energia do que o Sol. Justamente as mitocôndrias
que nossas mães, madres, maters ou mothers nos passaram.